Oi, meu nome é Renata Caroline, eu faço parte do projeto de pró-extensão Ensinando Ciências em Tempos de Pandemia. Hoje eu vou ministrar a primeira aula, que vai ser sobre citologia. O que são células? As células são unidade estrutural, funcionais e genéticas dos seres vivos. É estrutural porque são as células que montam os seres vivos como um todo. Funcionais porque são elas que empenham uma função do ser vivo, que é nutrição, coordenação e reprodução. As células são genéticas, unidades genéticas, porque elas têm formação hereditária, que quando um ser vivo se reproduzir, ele passará para as outras gerações. Todos os seres vivos possuem células, a não ser os vírus, pois eles são acelulares. As células podem ser classificadas como procarióticas e eucarióticas. As células procarióticas são representadas pelo reino Monera, que tem incluso as cianobactérias e as bactérias. Aqui nós temos um exemplo. As células procarióticas não possuem um núcleo, ou seja, contém um núcleo falso, que o material genético fica disperso no citoplasma. Já as células procarióticas possuem um núcleo envolto por uma carioteca, onde fica o seu material genético. Nas células nós podemos encontrar o citoplasma. O citoplasma é um líquido que é formado por água, açúcares, minerais e proteínas, no qual ficam mergulhadas os organoides. O que são organoides? São os pequenos órgãos da célula, que têm diversas funções. Vou explicar melhor com uma demonstração de uma célula animal. Na célula animal, nós temos o núcleo, que, como eu já falei, é onde fica o material genético. Ele também é responsável por mandar comandos para toda a célula. Um dos organoides que podemos citar é a mitocôndria. A mitocôndria é responsável por reproduzir energia, ou seja, ATP, pela respiração celular, através de oxigênio e açúcares. Na célula animal, envoltando o núcleo, nós temos o retículo endoplasmático, que pode ser dividido em retículo rugoso. O retículo endoplasmático rugoso é responsável pela exportação e síntese de proteínas ao meio extracelular. Tem como função também de armazenamento, transportação e empacotamento de substâncias recebidas no retículo. Também podemos falar sobre o retículo liso, responsável pela síntese de lipídios, ou seja, colesterol e hormônios, e também pela detoxificação e armazenamento. Aqui nós temos o complexo de Golgi, que são pequenas bolsas, onde ocorre o armazenamento e a transformação e empacotamento de secreções recebidas do retículo, e forma também lisossomos, que são essas pequenas bolinhas. Os lisossomos atuam em HP mais ácido e são responsáveis pela digestão intracelular de matérias que adentram a célula. Podem destruir as organelas desgastadas para reciclar, a qual denominamos de autofagia. Aqui nós temos os centríolos, responsáveis pela divisão celular animal e pela movimentação dos cromossomos durante a divisão, e formam cílios e flagelos. Aqui nós temos os peroxisomos. Sua função é da metabolização do H2O2, água oxigenada, porque dentro dessas organelas, a catálase, uma enzima que quebra a água oxigenada em água e carbono. Aqui nós temos os ribósomos, responsáveis pela sintetização de proteínas. Nós temos também a membrana plasmática, que é formada por uma camada de fosfolipídios e funciona pelo meio do mosaico
suco fluido, em que todos os componentes da membrana ficam em livre movimento. Ela também é responsável pela transportação intracelular. Eu vou dar continuidade à explicação da Renata sobre células e vou falar um pouquinho sobre célula vegetal. A célula vegetal é semelhante à célula animal, mas contém algumas organelas diferentes, como o aparelho celular, o vacúolo e o cloroplasto. O aparelho celular é esta estrutura localizada externamente, envolvendo a membrana plasmática. Ela está presente não só em células vegetais, mas também em organismos procarióticos e alguns eucarióticos, como os fungos. Ela é constituída por cadeias de glicídios e aminoácidos, que variam entre as espécies, podendo variar até mesmo dentro do mesmo indivíduo, de acordo com o tipo celular. Passando agora para o vacúolo, esta organela em azul, ele que é responsável por guardar o suco celular, que é um composto de substâncias ergásticas. Eles atuam na regulação osmótica, expulsando a água da célula. Agora, a última diferença entre a célula vegetal e a animal é o cloroplasto. Estes são os plastos de clorofila, responsáveis pela fotossíntese. Só são encontrados em células expostas à luz. São formadas por uma membrana externa e uma interna que sofre invaginações formando sacos empilhados, os tilacoides. Eles são derivados do cromoplastos e possuem o seu próprio DNA e ribossomos. São relativamente independentes do resto da célula, principalmente do núcleo.